dia a todos os internautas, né, que estiver assistindo a gente ou vai assistir. Eu quero iniciar o meu discurso falando um pouco do dia 15 de novembro, que foi segunda-feira, né? Completou um ano da eleição que Deus e o povo de Sertânia me presenteou com a vitória. Então eu quero dizer aqui a todos que vivi esse dia 15 de novembro como se eu estivesse vivendo aquele dia 15 de novembro das eleições. Então foi um dia muito especial, pode ter certeza, acompanhei cada segundo e muito feliz, porque foi uma vitória. Primeiramente, agradeço a Deus e às pessoas que saíram das suas casas em plena pandemia para dar o voto àquela pessoa que queria que lhe representasse aqui onde eu estou hoje, não só a mim, como os demais também. Essa semana eu tive fazendo as visitas de acordo com o chamado da população, onde a gente teve em Várzea Velha, juntamente com o vereador Dóia. Durante a semana eu tive muitas reclamações da população sobre a situação da escuridão que se encontra aquele povoado. E como a gente foi um pouco tarde, a gente teve como realmente vivenciar aquela situação. No centro de Várzea Velha, aquela escuridão maior do mundo, onde a gente via pessoas pegando água, mesmo à noite, à base de lanterna de celular. Como também aproveitei e fui no cemitério público de Várzea Velha e estado horror. Não é porque as pessoas que se foram não precisam e nem necessitam de respeito, minha gente. Eu creio que a gestão municipal precisa dar mais respeito à população, seja aos que se foram e também aos parentes daquelas pessoas que estão ali. E também eu passei em frente à escola municipal Vicente Bezerra da Silva, em Várzea Velha, que está tendo uma reforma. É uma reforma, não é uma construção. E lá se encontra uma reforma qualquer, como se fosse a nossa casa que o prefeito está fazendo uma reforma. Não tem uma identificação de nada. Hoje, para você fazer uma reforma, mais ou menos de porte médio, você tem que botar identificação. Mas o prefeito de Sertânia continua trabalhando sem prestar um pouco de informação à população. E também eu quero deixar claro a todos os internautas e as pessoas amigas que todas essas informações que eu levo e que posto nas internets da vida é porque é a única forma mais prática que eu tenho de conseguir uma resolução pela parte do gestor. Não é porque eu queira fazer picuinha, é porque através de papel a vereadora Galva nada consegue. Eu tive também em Várzea Velha, na quadra daquele povoado. Como a escola está em reforma, os alunos e a escola estão se deslocando para o setor da quadra para fazer suas atividades. Só que chegando lá, eu me deparei com uma situação de lixo de alto nível. Lixo de abandono, parecia que a quadra estava chegando naquela localidade naquele momento. Fiz o apelo nas redes sociais, que a única ferramenta que eu tenho para chegar e pedir ao prefeito é as redes sociais. Ontem, moradores daquela localidade já me passaram informação que já limparam. Aí, como eu gosto de fazer as coisas e mostrar, eu pedi, tinha como tirar uma foto, porque eu vou agradecer e vou agradecer aqui as pessoas que atenderam o meu pedido e fizeram aquela limpeza para que recebesse as crianças com dignidade naquele espaço, porque a imundícia estava grande.
pedi para alguém tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp, me responderam o seguinte, que não poderia tirar foto, porque podia alguém ver essa pessoa tirar foto e o prefeito podia perseguir. Eu disse, não quero que ninguém se prejudique. Se está limpo, o importante é a limpeza, independente de mostrar o pós. E também eu quero dizer que lá não tem identificação de valores, de quando começou e de quando vai terminar. Mas como a gente tem no portal da transparência, horrores. O prefeito do município de Sertânia gasta muito dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro público, com reforma. Imagine se ele fosse construir uma escola, quanto ele não ia gastar. Também estou recebendo denúncias, que não é nova, essa denúncia é muito antiga, da falta de água nas nossas torneiras. Eu venho aqui perguntar, quando antigamente a gente não tinha as águas da transposição, que não tinha as águas do Velho Chico nas nossas torneiras, a gente até entendia por que a gente não tinha água. Mas hoje, nós somos ilhados de água, minha gente. A nossa cidade é ilhada de água e nós não temos um pingo de água nas torneiras. Por quê? Porque não temos água, minha gente. Água tem. O que é que está faltando para colocar água nas nossas torneiras? Sertânia abastece cidades longe. Eu não tenho certeza, mas eu, mais ou menos pelo jeito que o gestor do município trabalha, eu tenho certeza que a cidade de Sertânia distribui água deve estar bem mais assistida com as águas que saem da nossa cidade do que a própria Sertânia. Porque Sertânia é assim, nós não temos nada, mas nós fornecemos o que temos. Eu não entendo. Eu queria perguntar ao senhor presidente o que é que acontece, porque nós não temos água. Eu quero falar também e ao mesmo tempo dizer que eu fiquei muito abismada e fico muito triste a cada momento que eu faço a visita ao portal da Transparência Sertânia. Minha gente, você sangra só em ler, só em ver os absurdos de dinheiro que Sertânia jorra. Agora, onde? Onde esse dinheiro que sai da Prefeitura de Sertânia entra? Porque o município de Sertânia contratou uma empresa de serviço de monitoramento de câmaras no município, que foi quase 2 milhões. Aonde, minha gente? Aonde está esse dinheiro que a gente não vê? Eu sempre digo, as reformas, tudo que o prefeito faz, só trabalha com milhões. Minha gente, a população sertânia está sofrendo. E eu vejo essa dança exagerada, brincando com o nosso dinheiro. Será que o prefeito do município de Sertânia está tirando onda com as nossas caras? Cadê? Será que Sertânia, nós aqui, os sítios, distritos, vilas, povoados, está todo mundo filmado, monitorado? Porque 2 milhões é dinheiro. Então eu creio que a gente pode chegar nas nossas casas hoje de noite e deixar aberto, porque está tudo monitorado. Quem entrar lá vai ter uma polícia lá na porta ligeira para pegar, porque Sertânia as câmeras só não estão dentro do nosso banheiro. Isso é um absurdo, população sertânia. Minha gente, acorde. A população está com fome, a população está desempregada, a população está sofrendo com a saúde a saúde da sua família. E o abuso de poder está nos nossos olhos.
Só basta querer ver, mas a população tem que querer ver essa situação. Porque não é brinquedo. Não é brinquedo você vai na casa de família, não tem nada. Direito ao emprego não tem. E para onde vai esses milhões de dinheiro? Estou dizendo que eu quero detalhes até da vírgula desse projeto. E vou atrás de todas as situações que tiver, até as letrinhas, até os pontos desse projeto eu quero ver. As notas fiscais, eu quero saber para onde vai. Porque, minha gente, é horrores. Não é Galba que está inventando aqui, não. Não é a vereadora Galba, não. Está lá no portal da transparência. É dinheiro demais. Sabe o que é milhões? É zero que não cabe mais. Minha gente, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção nesse abuso de poder que o prefeito está fazendo com o nosso município. E quero terminar minhas palavras agradecendo a pessoa responsável que viu nossa denúncia da limpeza lá da quadra e fez a limpeza porque foi denunciado nas redes sociais. Porque se for papel, era mais um que ia para a gaveta. Então eu quero agradecer a essa pessoa que tomou a iniciativa e fez a limpeza lá nos arredores da quadra. E quero dizer a